Com a gente aqui ao vivo, a psicóloga, a querida doutora Solange Guastaferro. Como está a senhora? Tá bem? Bom dia, Douglas. Estou bem. Bom dia a todos que nos assistem, né? Como é importante. Não me diga não. Venha sempre aqui às quintas-feiras tomar café com a gente. Esse é um sim que eu dou com satisfação. Doutora, então vamos lá. Qual é a importância de se dizer não? Porque assim, para não desagradar, para não ficar aquela pessoa chata, para querer ser incluído na turma, a gente sempre acaba muitas vezes dizendo sim, mas na verdade a gente queria dizer um não. Qual é a importância do não na vida da gente, em que a gente melhora, sabendo dizer o não na hora correta, dizendo não para aquilo que não nos agrada? Bem-vinda, tá? Obrigada. Bom, primeiro a gente precisa entender que ser aceito é uma necessidade básica emocional do ser humano. Todos nós queremos ser aceitos. Isso é básico. E para acontecer isso, a gente normalmente tem dificuldade de falar um não. Por quê? A gente tem medo de não ser aceito, a gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo de ser rechaçado, de não ser reconhecido e até de não ser amado. Então é muito difícil para algumas pessoas falar o não, né? Porque ela tem esse medo, ela não quer deixar de ser aceita, deixar de ser querida, porque ela acha que dizendo não, ela vai perder o amor daquela pessoa, né? E qual a importância dessa palavrinha tão pequena, mas como eu disse, de um significado tão forte, para o ambiente de casa, né? Para a família, um não no seu ambiente de trabalho, um não na rua, um não quando você vai a um passeio, vai se divertir. Qual a importância disso? Então, a importância é que se eu digo sim para todo mundo e não exerço o não, isso vai trazer um apagão para mim. Por quê? Eu deixo de saber o que eu gosto, o que eu não gosto, eu deixo de saber o que eu quero, o que eu não quero, eu deixo de saber o que é bom para mim, o que não é. Por quê? Porque eu só falo sim e o não fica para mim, né? Eu deixo de me conhecer melhor, entendeu? Então isso é importante. E aí pode trazer consequências, né? Dormir mal, ter um mau desempenho no trabalho, porque você fala sempre sim, o povo vai dando tarefa para você. Aí um dia que você diz não, você pode ser visto como aquela pessoa que, poxa, pois já está querendo criar problema, né? Então, por isso que é importante a gente saber mediar isso, saber se autoconhecer, né? Como que a gente trata isso? Tendo autoconhecimento, sabendo o que é que aconteceu, por que você tem essa dificuldade. Muitas vezes é um esquema, que na terapia do esquema, de autossacrifício, né? Eu me sacrifico pelo outro. Doutora, e qual a importância da família nesse processo? Porque, por exemplo, nós estamos aqui hoje, adultos, né? Homens e mulheres, mas um dia a gente foi criancinha. Qual a importância do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos mais velhos, da professora, da tia na escola, nesse processo de te preparar para o mundo, para a vida, dizendo sim quando quer dizer sim e dizendo não quando quer dizer não? Essa é uma outra questão também, porque difícil porque a pessoa acha que dizendo não vai proteger essa criança, né? Vai proteger, não, ela não pode se frustrar. Muito pelo contrário, as crianças precisam se frustrar, né? A criança precisa saber o que ela pode e o que ela não pode. Limite. Ela precisa de limites, né? Então a pessoa hoje acha que falar o não é uma proteção e não é, porque a frustração a gente tem que exercitar. Se a gente não exercita a frustração, a gente fica fraco. Falar o sim seria uma proteção. Sim para tudo. Eu te protejo. Quero isso, sim. Eu quero carrinho, sim. 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 Um dia que você disser não, a criança vai dizer não, ela vai crescer sem saber lidar com frustrações, né? E a gente sabe que na vida a gente vai ter muitas frustrações. Todo dia, manhã, de tarde e de noite, o negócio não é fácil, né? Então a gente precisa exercitar isso, é como fazer uma musculação. Eu preciso exercitar para ter forças para lidar com uma frustração, para lidar com um não, para lidar com medo. E lembre-se, quando você fala o sim para o outro, você fica com o não.
né? Você fica com não. Então a gente não pode entregar a nossa felicidade, isso enquanto adulto, para a mão das outras pessoas, entendeu? Por exemplo, se eu falo só sim, sim, e a minha vontade? No seu dia a dia, lá na sua clínica, né, atendendo as pessoas que chegam, né, adolescentes, homens, mulheres, adultos, chega muita gente com esse problema de, poxa, eu quero dizer não, mas só digo sim, eu acabo perdendo aquilo porque eu quero ser bom demais. Isso traz um adoecimento naturalmente para as pessoas. Sim. Chega muita gente assim? Sim, claro, tem muita gente que tem dificuldade de falar não, né? Já na vida adulta, né? Já. Mas vem lá da infância certamente, né? Porque como eu falei, como você mesmo falou, a gente vai aprendendo as coisas na infância, a lidar com as emoções, a lidar com os sentimentos. E se lá atrás eu não tive isso, né? Ou se eu desenvolvi esse autossacrifício de falar sim para todo mundo e o não ficar para mim, eu vou ter dificuldade. Isso gera uma angústia, ansiedade. Em algum momento essa bomba vai explodir internamente. Com certeza. Para a gente fechar, para quem está em casa, na audiência, no trabalho, nos acompanhando, qual seria a mensagem com relação a essa história de dizer não na hora do não e dizer sim na hora do sim? Porque não é fácil. É sempre refletir se aquele sim vai trazer consequências para você. Porque a gente não pode exercer o sim e deixar a gente para trás. Então, se eu não quero ir naquele lugar, eu vou dizer não, eu não quero ir. Se eu não posso emprestar aquele dinheiro, eu vou dizer não, eu não posso emprestar. Porque às vezes cria até uma dificuldade financeira, né? Então, exercer o não é uma autoajuda, é um julgamento que você tem que fazer. Será que eu posso? Ou isso vai me trazer consequências, né? Então, tem sempre que refletir se esse não e esse sim tem que ter um equilíbrio. Doutora, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por mais um show aqui, com suas palavras tão especiais, né, pra gente. Muita gente para na rua e fala, eu adoro quando a doutora vai lá, tudo que ela fala casa com a minha vida. Acho que a senhora deve ouvir isso também muito, né? Eu ouço também. Um beijo, muito obrigado, tá? Eu que agradeço a você, a toda a equipe aqui, agradeço a todos que nos assistem, né? Exercitem o não com parcimônia, é isso, né? Gratidão e até a próxima quinta. Tchau!